Código Penal da Vida Futura. Quais são seus artigos? Parte 2. Quando nos propomos a estudar a fundo as leis divinas, com o tempo, conseguimos por nós mesmos observar em nosso contexto de vida, pelas dificuldades, alegrias e escolhas, se estamos fazendo nossa parte. Pelos artigos, conseguimos visualizar com mais clareza e, tomando consciência deles, evoluímos. Artigo 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Desta maneira, a mesma falta pode determinar expiações diferentes, conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes em que foi cometida. Artigo 12º. Não existe uma regra absoluta e determinada que delimita a natureza e a duração do castigo. A única lei geral é que toda falta deverá ser corrigida, e toda ação meritória terá recompensa segundo seu valor. Artigo 13º. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para findar o sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Assim, o espírito escolherá se prolonga o sofrimento pela insistência no mal ou suavizará e anulará pela prática do bem. Se fosse por tempo determinado, teria dois inconvenientes, que é o que ocorre em nossa legislação terrena: continuar o martírio do espírito que já melhorou ou de libertar do sofrimento quando ainda permanece praticando o mal. Deus é justo e só pune o mal enquanto existe, o que deixa de ocorrer quando não existe mais, diminuindo de intensidade à medida que descresce. Isso vale também para o mal moral, que por si mesmo é causa de sofrimento. Artigo 14º. Por depender da melhoria do espírito a duração do castigo, o culpado que escolhesse jamais melhorar sofreria para sempre. Para ele seria eterno. Artigo 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não enxergar o final da provação, acreditando ser eterno, mas que na verdade só não consegue determinar o seu fim. Artigo 16º. O arrependimento, sendo ele o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Contudo, só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, e não uma anulação. Artigo 17º. O arrependimento ocorre a qualquer momento em todo lugar. Se for tarde, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja nesta vida, após a morte ou na próxima vida. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se fez o mal. Quem não reparar seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, assim o fará em uma outra, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, para demonstrar reconhecimento e fazer-lhes tanto o bem quanto o mal que lhes tenha feito. Nem todas as faltas nos causa prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação ocorre fazendo o que deveria ter feito, mas foi descuidado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas. Isto é,
tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, caridoso se tem sido egoísta, trabalhador se tem sido ocioso, trocando por bons os maus exemplos executados, progredindo, aproveitando-se do próprio passado. Artigo 18º. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam, sendo enviados a mundos inferiores a expiarem suas faltas e purificando suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moralmente e fisicamente. Se quiserem denominar um lugar de castigo, sem dúvida são nos mundos de expiações e provas, que estão repletos de espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-nos no progresso. Artigo 19º. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso fica lento por insistir no mal, podendo permanecer por anos ou séculos, vindo por fim no momento em que sua obstinação se modifica pelo sofrimento e o pesar de sua vaidade reconhece o poder superior que o domina. Manifestando os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe traz a esperança, pois não há espírito incapaz de nunca progredir, voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Artigo 20º. Qualquer que seja o grau de inferioridade e perversidade do espírito, Deus jamais o abandona. Todos têm seu anjo da guarda ou guia, que o vela e procura persuadi-lo em bons pensamentos, desejo de progredir, instigando a reparação do mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia se faz ocultamente e sem pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados pelo seu livre-arbítrio, e sem que o espírito seja forçado para um ou para o outro sentido. Insistindo no mal, ele sofrerá pelo tempo que durar sua persistência, da mesma maneira que, indo para o caminho do bem, ele sentirá imediatamente o benefício de seus atos. Grandes ensinamentos advêm desses novos artigos, nos fazendo refletir principalmente nas 3 condições para a regeneração, que, sendo acompanhadas ao chamado da luz, nosso querido Mestre Jesus nos auxiliará para vencermos todos os obstáculos a fim de concretizarmos nossa regeneração. Continuo.